A paz do Senhor Jesus, tudo bem, meus irmãos? Graças a Deus, mais uma pré-aula aqui no nosso canal, lição de número 9, para 30 de agosto de 2020. Título da nossa lição: Como vencer as oposições à obra de Deus? Temos um aprendizado maravilhoso para essa aula, eu creio que nós vamos aprender bastante aqui juntos. Texto áureo: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Neemias, capítulo 4, do versículo 8 ao 20. Depois ainda temos primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, e também capítulo 5 e versículo 5 da mesma epístola. Objetivo geral da lição: destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. No quadro Interagindo com o Professor, nós temos assim: Neemias enfrentou com sabedoria a oposição daqueles que não queriam ver a obra de Deus sendo realizada. Será que nós somos também desafiados por momentos como passou nosso irmão Neemias? Ainda diz: nos dias atuais carecemos de obreiros dedicados que, mesmo sabendo que a batalha é renhida, ainda assim não recuam, mas trabalham com esmero para que a obra de Deus seja realizada. O que o autor está dizendo é: vem desafio, vem tarefa difícil pela frente, vem muita coisa querendo nos entristecer, querendo até fazer com que a gente pare de realizar a obra de Deus. Mas através do exemplo de Neemias, nós temos muito que aprender aqui. Vamos seguir em frente, seguir adiante, não desistir, sabendo que o Senhor da Seara está pronto para entregar o galardão a cada um, conforme as nossas obras. Neste momento, antes de iniciar a nossa pré-aula, quero convidar você, meu querido, que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva, será um prazer ter o irmão, a irmã aqui conosco, se é professor de escola bíblica, ou se é aluno, ou se simplesmente aprecia o estudo bíblico, seja bem-vindo, estamos aqui para juntos trocarmos aí ideias, trocarmos experiências. Você pode deixar o seu comentário logo abaixo desse vídeo, aí tem um campo para comentário. Queremos saber como estão recebendo os vídeos, o que podemos melhorar aqui no nosso canal. Será um prazer receber aí o comentário de cada um dos amados dos irmãos. Quero pedir que também compartilhe este vídeo com alguém, compartilhe com alguém da sua família, alguém do seu conhecimento, e quem sabe essa pessoa também venha se tornar um novo inscrito para o nosso canal. Isso estará nos ajudando, fortalecendo, que a gente siga ainda mais, em nome de Jesus, fazendo a obra também aqui através da internet, né? Que Deus continue te abençoando no nome de Jesus Cristo. Meus queridos, nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro, ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Neemias sofreu muitos ataques. Quem sabe alguém dos que estão nos assistindo possa se identificar com a experiência que teve Neemias diante de tantos ataques. Segundo objetivo, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. Precisamos estar prontos, de antena ligada, porque o inimigo é sagaz, é astuto. O apóstolo Pedro disse: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando e rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, engolir, devorar.
Então é muito importante a vigilância. Terceiro objetivo, destacar quais as armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Vamos à introdução da nossa lição. Na lição de número 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Primeiro tópico da lição: qual a procedência destes ataques? De onde vieram? Qual a origem desses ataques? Subtópico primeiro: a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades da maldade que operam nas regiões celestiais. A nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra o nosso irmão de fé, nosso irmão em Cristo. A nossa luta não é contra o pastor da igreja, não é contra o líder do departamento. A nossa luta não é contra o diácono, contra o porteiro da igreja. Nossa luta não é contra o nosso colega de trabalho, colega de escola. A nossa peleja não é contra o patrão, contra o empregado, contra o esposo, a esposa. A nossa luta é contra demônios, classes de demônios que Paulo aqui diz, principados e potestades do mal. Então são classes elevadas de demônios que trabalham para tirar a nossa paz, para querer entristecer o nosso coração. Mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Concluindo esse primeiro subtópico, o autor diz: desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra. 1 de Pedro, capítulo 5 e o versículo 8. Segundo subtópico, qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Essa luta é constante, essa luta é diária, ou melhor, dia e noite ela acontece. E a Bíblia diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, tendo feito tudo, ficar firmes. Aqui o autor ele distribui esse versículo em 3 linhas. Resistir no dia mau. O dia mau ele chega para qualquer pessoa. É bíblico, né? A gente querendo ou não querendo, o dia mau chega para todos nós. Letra B. Tendo feito tudo. É o quê? Tomar providências. Orar, ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, buscar a face de Deus através de sua palavra, buscar a orientação do Espírito Santo através de sua palavra, havendo feito tudo que o cristão ou crente precisa fazer, vida com Deus, obediência, submissão, temor do Senhor, havendo feito tudo, letra C, ficar firmes, ficar firme diante da guerra, diante da batalha, diante do inimigo. A Bíblia não diz que temos que fugir do diabo. A Bíblia diz: resiste, pois, ao diabo e ele fugirá de vós. Então é ficar firme. O inimigo se apresentou, nosso adversário se apresentou, nós já temos a receita, nós já sabemos como reagir, como fazer. Amém, queridos? Até o final dessa aula nós vamos aprender bastante sobre essa peleja, essa guerra contra o adversário das nossas almas. Quero pedir desde já, se este estudo tem sido bênção para a sua vida, deixa um joinha aí, amém, querido? Clica aí nessa mãozinha, nesse curtir, que vai ser grande bênção para todos nós, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. O terceiro subtópico diz: nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. E o ponto central da lição está dizendo o seguinte: jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé,
porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! Nós citamos esta passagem em uma de nossas últimas pré-aulas e é muito importante nós agradarmos ao coração de Deus. Se as nossas atitudes agradam o coração do nosso Deus, Deus tem prazer em atender às nossas orações. Então este é o segredo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando alcançamos uma bênção, quando conquistamos algo diante da presença do eterno Deus, é porque estamos usando a nossa fé, e a nossa fé move o coração do Pai Celestial. Ainda diz, a Bíblia diz, quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 de João, capítulo 5, o versículo 5, está aí na nossa leitura bíblica em classe. Por isso a Bíblia tem um conselho para nós. Milita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna. Para alcançar a vida eterna é por meio da fé. O justo por sua fé viverá. Esta vida que se refere o profeta Abacuque e depois Paulo repete aos romanos, o justo por sua fé viverá. Esta vida a qual se refere, que é a conquista, o galardão do justo, é a vida eterna. Glória a Deus. Baseado em Gálatas capítulo 3, versículos 2 e 5, o autor diz, pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, para operar em nós, tem que ser através da nossa fé. Preste atenção no que diz a palavra de Deus aqui. O evangelho que escreveu João, capítulo 7. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Versículos 38 e 39. Subtópico número 4, eu quero ler aqui 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Graças a Deus. E aqui está dizendo, nesta luta as armas devem ser espirituais e não carnais. Armas carnais não vão nos garantir vitória, elas vão atrapalhar. Olha o que diz. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, que são os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Antes de entrarmos aqui no segundo tópico da lição, quero ler um trecho aqui no subsídio pedagógico. Quando Paulo faz menção à armadura de Deus, está comparando a vida do cristão com a vida de um soldado. E ele, claro que se espelhava na guarda romana. Os soldados romanos tinham sandálias pregadas com taxas grandes que firmavam seus pés no chão. O tamanho dessas taxas que atravessavam o solado da sandália, ele deixava aquelas pontas expostas por baixo do solado da sandália, o que dava mais firmeza no caminhar, mais firmeza em seus combates para não escorregar, não cair, não desequilibrar com qualquer movimento durante a batalha. Veja bem, Paulo usa a descrição para dizer que o diabo não poderá derrubar os cristãos se eles forem estritamente honestos, absolutamente justos e não se deixarem perturbar facilmente. Olha aí, o crente honesto, o crente que é justo em seus tratos, em seus combinados, e o crente que não se deixa perturbar facilmente. Queridos, falta de honestidade, falta de justiça nos nossos acordos, nos nossos contratos, nos nossos combinados. Combinar algo com alguém, precisamos ser justos naquilo ali. Eu costumo dizer, precisamos honrar o que sai da nossa boca. É sim, sim, não, não. A vida do crente precisa encaixar nesse padrão.
senão não tem como vencer o diabo. É o contrário, é o diabo que vai vencer a pessoa. Pois que autoridade terá aquele que vive uma vida de desonestidade? Que autoridade terá aquele que não tem justiça em nada, não age com justiça, não age com equilíbrio, não age com verdade? Que autoridade terá aquele que se perturba facilmente? Então, fica esse exemplo para as nossas vidas. E ainda diz, a salvação que nos capacita a viver segundo o padrão de Deus, com acesso ao que Deus disse e confiança nele, o cristão estará bem protegido. Capacete da salvação não pode faltar. A nossa mente precisa estar rodeada da lembrança, o pensamento e a alegria de que nosso nome está escrito no céu. A salvação tem que ser pauta diária da nossa vida. Se andarmos errado, corremos o risco de perder a salvação. Tópico 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. Agora nós vamos ver 6 armas que o autor coloca aqui para o nosso entendimento da forma que o inimigo ataca a igreja. Primeira arma de ataque do inimigo é o desprezo. Os samaritanos chegaram desprezando Neemias e seus compatriotas. Os judeus foram desprezados. Olha só o desprezo que os samaritanos aplicaram na situação. Que fazem estes fracos judeus? Desprezaram os trabalhadores judeus que estavam ali junto com Neemias, querendo abalar a estrutura emocional daquele conjunto de homens. O apóstolo Paulo vai nos dizer algo maravilhoso. Ele diz, quando estou fraco, então sou forte. Nós entendemos que no momento da nossa fraqueza, nosso Pai soberano nos carrega nos braços. E aí eu costumo dizer, as maiores e mais fortes pernas estão caminhando, levando a nossa carga. Os maiores e mais fortes braços estão nos sustentando para que não venhamos cair neste solo de destruição. Então, por isso, interpretando o que Paulo disse, quando estou fraco, então sou forte, é porque o Todo-Poderoso me sustenta nestes momentos. A fraqueza aqui da qual eu falei, não estou me referindo à queda no pecado, mas sim aqueles momentos de desânimo, aqueles momentos de frieza, de angústia que todos nós estamos sujeitos a passar momentos como estes. Quero convidar os amados para fazer uso aqui do primeiro livro de Samuel, quando Golias chega desprezando o exército de Israel. Capítulo 17, versículo 4 a seguir, a chegada de Golias como representante do exército dos filisteus. Versículo 8. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha, não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse ainda mais o filisteu, versículo 10, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Dai-me um homem que lute comigo. Queridos, essa afronta de Golias, esse desprezo, esse deboche de Golias, durou 40 dias. E os israelitas, acovardados com medo, mexeu com a estrutura emocional dos israelitas. Deixaram de acreditar em Deus nessa hora, porque Golias era gigante, era alto, era forte, treinado nas batalhas e um grande vencedor entre os filisteus. E então isso enfraqueceu os israelitas naquela hora, porque confiavam na força do braço, confiavam em suas armas físicas, armas carnais. Nós não podemos nos apoiar na nossa sabedoria humana, não podemos estar folgados com aquilo que nós sabemos e aprendemos neste mundo secular, ou com aquilo que nós temos e possuímos, recursos,
bens, armas. Este é o caminho da derrota. Ao contrário disso, precisamos apoiar a nossa fé nas armas espirituais, oração, jejum, intercessão, dependência do nosso Deus e a fé inabalável no poder da palavra do eterno Deus. Versículo 16 diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Só para complementar o entendimento, versículo 42 do mesmo capítulo diz: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Então, o inimigo chegou desprezando o exército e desprezando o pequeno Davi. Mas o resultado, o final da história, todos nós sabemos. Segunda arma de ataque do inimigo, o escárnio. Os escarnecedores, os zombadores contra a obra de Deus estão inflamados pelo nosso adversário. Lembrando que o autor está dizendo que os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios. Os nossos inimigos invisíveis são os demônios. E os que nós vemos se levantando contra nós, contra a nossa pessoa ou contra a igreja, estes não são nossos inimigos. São meramente instrumentos. São usados pelos demônios. Aqui diz que nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Escarneceram de Jesus, zombaram dele. Veja bem, o próprio Jesus disse assim, se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então, o próprio Jesus foi chamado de o maioral dos demônios, Belzebu. E se ele foi zombado, foi escarnecido, nós vamos aguardar um tratamento melhor para as nossas vidas? Ainda o autor diz assim, e isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Aceitamos a Jesus, fomos chamados para servi-lo, temos que tomar a cruz, cada dia levar essa cruz. E o escárnio, a zombaria, faz parte. Quando zombam de ti, é porque estão enxergando Jesus dentro da tua pessoa. E isso incomoda. A luz de Cristo, ela finda incomodando quem vive em trevas. Então, meu querido, é melhor a gente se refugiar na oração. Castelo forte é o nosso Deus, já dizia Martim Lutero. Terceira arma, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. A tarefa é muito grande, é um grande desafio, e se nós esmorecermos, não seremos vitoriosos na tarefa, no desafio. Encarar um desafio, encarar com confiança, essa precisa ser a nossa atitude. Veja bem, Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. No primeiro momento, ele não quis ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus seria com ele, que Deus iria com ele, aí ele decidiu a ir. Então, chegou um desafio, assustou, buscar a palavra, meu querido. Buscar a palavra tem que ser nossa atitude. É na palavra de Deus que tem resposta para todas as inquietudes da nossa vida. Glória a Jesus. Eu vou para o culto hoje e Deus vai falar comigo. Buscar a palavra. Muito bem. Pegue a tua Bíblia Sagrada, entra no teu aposento, fale com Deus e peça, Deus, fale comigo. E comece a ler e ler e ler. Pensar que não vai sentir aquele versículo ou aquele contexto no qual Deus falará contigo. Amém? Claro que sem usar a Bíblia como um amuleto. Eu não concordo com aquele negócio daquela caixinha que você tira um versículozinho, ali só tem bênção, só tem promessa, só tem coisa boa. Então, eu vou lá no Salmo número tal, porque eu sei que ali tem uma palavra, né? Uma palavra boa, uma palavra que vai de encontro com a resposta que eu quero. Não, nós precisamos ser honestos com Deus. Acabamos de falar da honestidade. Honesto com Deus. A palavra de Deus tem resposta para as nossas vidas e Deus não se deixa escarnecer.
E ainda diz que Deus seria com a sua boca, lá em Êxodo 4, versículo 12, né? Então isso foi animando Moisés. Deus falou, Moisés, tu não vai sozinho não, eu vou contigo. Opa, então peraí, aí eu me animo. Moisés, eu vou falar. E através de Arão, Arão vai ser o porta-voz. Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Aplanou todo aquele caminho. Com isso, aquele medo, aquela tremedeira foi embora. Moisés foi encorajado através de quê? A palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos a coragem que nos falta. Lembrando que quem faz a obra é Deus, não somos nós. Quem faz a obra é Deus. Isaías 26, 12 confirma isso. Mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. De olho aqui no nosso tempo, tá bem, queridos? Mais uma arma de ataque do inimigo contra as nossas vidas, boatos e mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Começaram a espalhar esse boato. Ei, Neemias está se aparecendo muito aí, logo ele vai querer se proclamar o novo rei de Israel. Então, inflamando esses pensamentos malignos entre o povo ali da Judéia. Graças a Deus que o povo não deu ouvido a essa fofoca dos samaritanos. Olha aqui o que diz. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. A fofoca, ela destrói, ela abala a nossa fé. Não dê ouvidos a boatos, não dê ouvido a conversas, não dê ouvidos a fofoca. Neemias respondeu assim, com sabedoria: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Pronto. Com autoridade, com sinceridade, o povo conhecia Neemias, o povo sabia da vida exemplar, ilibada deste servo de Deus chamado Neemias. É muito mais fácil acreditar em alguém que tem uma vida de testemunho, uma vida honrosa, do que acreditar nos fofoqueiros samaritanos. Ainda conclui assim dizendo, Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas a alegrarem-se e exultarem e a não atentarem para o que se fala deles. Mateus 5, versículos 11 e 12. Quinta arma do inimigo contra aquele que faz a obra de Deus, astúcia. O inimigo usa de muita astúcia. Diz assim o texto: os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém intentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Neemias responde: estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Descer para quê? Para vos acompanhar. E os samaritanos queriam fazer com que Neemias perdesse o foco, perdesse o seu objetivo. Queriam a todo custo atrapalhar o andamento daquele trabalho maravilhoso. Neemias tinha convicção que o que ele fazia para Deus era uma obra muito grande e muito honrosa. Aleluia, graças a Deus. Como nós falamos em alguma lição anterior, Neemias deixou o palácio do rei Artaxerxes, onde ele era o copeiro do rei, pessoa de altíssima confiança, vivia dentro do palácio, naquela mordomia, naquele conforto, e agora viaja para Jerusalém para trabalhar construindo muro, trabalhando ali naquela construção onde a sua alma estava feliz, todo sujo de massa, carregando pedras, carregando barro e, enfim, estava realizando uma obra maravilhosa para Deus. Amém? Não sei qual é o seu cargo, meu irmão, dentro da obra de Deus. Talvez não tenha nenhum cargo. Talvez ainda não chegou o momento de desenvolver um cargo, porém, mesmo assim, como intercessor, pessoa que ora pela obra, pessoa que contribui para o andamento da obra de Deus, saiba
e declare que o que está fazendo para Deus é algo muito grande. Vou repetir a fala de Neemias: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Está fazendo algo para Deus, saiba que está no lugar certo e fazendo a coisa certa. Graças a Deus. Sexta arma usada pelo inimigo: ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Não se importe com as ameaças. Defenda a sua fé. Defenda aquilo que você acredita. Defenda a obra de Deus. A síntese do tópico 2 diz: o inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira e do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Glória a Deus. Terceiro e último tópico da lição: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Primeiro, os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. A honra e a glória pertencem a Deus. Tributar sempre isso ao Senhor é o segredo da nossa vitória. Nunca querer tomar glória para si, tomar honra para si, não aceitar honra dos homens. Claro que, por respeito e educação, não vai destratar a pessoa que esteja lhe honrando, mas haverá de proferir: a honra e a glória não é minha, mas pertence ao Senhor Jesus de Nazaré. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda de precipitações. Cuidado para não tomar decisões de forma precipitada. Neemias não tinha dúvida de que o Senhor Deus o havia enviado para Jerusalém para restaurar os muros da cidade. Olha só o amor e o zelo do servo de Deus chamado Neemias. Esta certeza nos guarda de precipitações e de falarmos palavras impensadas. A Bíblia diz que toda palavra ociosa que sair de nossa boca será julgada. Número 2. Os judeus venceram pela oração. Um exemplo para a igreja. O que disse agora no subtópico 1? Neemias tinha certeza que estava dentro da vontade de Deus. Isso não pode faltar para as nossas vidas. E o segundo está dizendo que os judeus venceram pela oração. Estar no plano de Deus, estar fazendo a vontade de Deus é o começo. E agora vemos que os judeus venceram porque tinham vida de oração. Olha o texto. Neemias era homem de oração. Com frequência lê-se sobre como Neemias orava. Pelo menos 10 vezes no pequeno livro de Neemias encontramos ele orando ao Senhor. E uma delas está aqui: ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, também na intercessão, intercedendo principalmente por aqueles que se levantaram contra o seu ministério e contra o seu chamado. Ao invés de ir para o desaforo, de partir para a ignorância, Neemias estava orando pelos seus adversários. Glória a Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Ore por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que você entende que estão se levantando contra a sua vida ou contra o seu ministério, movidos pela inveja. Deus é soberano para agir na vida daquele que está debaixo de oração. E o escritor diz assim: aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. Terceiro subtópico: nós, Igreja do Senhor, devemos também orar. Paulo disse: orai sem cessar.
O próprio Jesus nos falou muito sobre a necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. E o que é então perseverar em oração? Letra A: impedir que alguma coisa nos atrapalhe no momento da oração. Vigiar bastante, porque quantas vezes estamos orando e vem algum pensamento, alguma preocupação, algo que tem que resolver, algo que precisa ser feito. No momento da oração, se nós não vigiarmos, a nossa mente começa a ser atacada por pensamentos que vêm não para outra coisa, senão nos estorvar a oração. Então nós precisamos repreender, porque o inimigo ele ataca dessa maneira, querendo tirar o nosso foco, querendo nos distrair. Mas em nome de Jesus, a igreja de hoje, ela é vitoriosa através da oração. Precisamos ter essa vida de oração para conquistar tais vitórias. Aqui fala do exemplo de Marta e Maria. Marta estava muito preocupada e atarefada com os afazeres da casa, com os trabalhos que estavam ao seu redor. Maria, porém, sua irmã, se assentou aos pés do Senhor Jesus para ouvir o que Jesus tinha para falar. Maria escolheu a melhor parte. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas, como falamos. Letra B. Perseverar na oração também é persistir em orar. Ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração, não vamos, eu não quero mais saber de oração, de campanha de oração, porque eu não consigo me concentrar, porque isso e aquilo, porque eu me distraio facilmente. Tudo que o diabo quer é que a gente desista da oração. Então, o segundo conselho é persistir em oração. Resiste, pois, ao diabo e ele fugirá de vós. Terceiro, é orar até que venha a resposta. Se a resposta não chegou, continuemos orando. Aqui vai citar 3 exemplos da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo orou 3 vezes sobre a mesma coisa, lá em Mateus 26, 44. Se for possível, Pai, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. 3 vezes o Senhor orou acerca deste assunto. Paulo também orou 3 vezes para que fosse tirado um espinho que havia na sua carne. Sabemos que é uma metáfora, mas o que seria o espinho na carne não vem ao caso. O que vem ao caso é que Paulo orou por 3 vezes e Deus lhe respondeu: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, mesmo orando 3 vezes pelo mesmo assunto, a resposta foi para que ele se aquietasse, porque o próprio Deus lhe disse: minha graça te basta. Jesus Cristo também orando por 3 vezes: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, não foi afastado. Jesus Cristo teve que enfrentar a cruz, teve que morrer na cruz pelos nossos pecados. Não vamos entrar em detalhes de o que seria o cálice que Jesus pedia: se for possível, afasta de mim esse cálice. Elias também orou 7 vezes para que chovesse, e choveu, não deixou de orar. Vai lá fora, moço, veja, olhe para o céu, veja se veio alguma nuvem, e foi 1, foi 2, foi 3, foi 6 vezes, e não via nada de sinal. Na 7ª vez, o moço volta dizendo: uma nuvem tão pequena, do tamanho da mão de um homem. Elias diz: para ti pode não ser nada, mas este é o sinal que eu queria. É o sinal que vem chuva. Deus vai mandar chuva sobre a terra. Aleluia! Não desistir de orar. Orar até que venha a resposta. Os discípulos perseveravam em oração até que o fogo caiu, lá em Atos, capítulo 1, versículo 14, e depois o capítulo 2, versículo 1 ao 4, no dia de Pentecoste, quando se cumpriu a promessa. Letra D.
O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição que o nosso corpo está, se é de joelho, se é de pé, se é deitado, se é sentado. O importante é orar. O Espírito Santo não está se importando com a posição da nossa oração. Há quem diga que a oração só vale se for de joelhos. Não, isso não tem base bíblica. Aliás, nós temos na Bíblia Sagrada exemplos de pessoas que oraram em diferentes posições. Por exemplo, o rei Ezequias estava deitado, com o rosto virado para a parede e orando a Deus, quando em breve ele é visitado pelo profeta que diz: Deus ouviu a sua oração, ó rei, e lhe foram acrescentados 15 anos de vida. E o rei foi curado de sua enfermidade. Concluindo, isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Chegamos ao final de mais uma pré-aula e eu quero agradecer aos amados irmãos, pedindo mais uma vez que se inscreva no nosso canal e compartilhe essa pré-aula com alguém do seu conhecimento. Nosso muito obrigado também pelo joinha, pelo curtir. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Até a próxima aula, se assim Ele nos permitir. Amém.